Amigos, então bom dia. Hoje falando desse livro incrível aqui, O Novo Paradigma do Imperialismo, do professor César. Muito importante esse lançamento. Então vou ler algumas colocações que eu fiz a respeito dele. Então, olha, o professor César Aprile definiu nesse livro publicado em 2023, pelo próprio autor, um conceito que eu julgo importante, o arqui-imperialismo. O livro, que eu comprei na internet, traz reflexões extremamente necessárias. A tese dele é que depois da Segunda Guerra Mundial, o que emergiu não foi meramente um império convencional do capital, mas algo mais complexo e emergente, que expandiu a definição do imperialismo, a fase superior do capitalismo. É uma forma de imperialismo nunca antes vista. É um arqui-imperialismo, um imperialismo que comanda os outros imperialismos. Isso não acontecia no tempo de Lenin e mesmo no de Stalin não foi identificado com essa intensidade, pois Stalin temia uma revanche de Japão e Alemanha ainda depois da Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, o arqui-imperialismo impediu que isso acontecesse, inclusive mantém até hoje tropas Yankees nesses dois países. A situação de imperialismo depender de outra potência imperialista é inédita. Os Estados Unidos não se unem a outros imperialistas para dividir o mundo. São autossuficientes, o que é intrigante. Igualmente, César avança bastante ao caracterizar a China como social imperialista, usando autores chineses que caracterizaram a União Soviética dessa forma. Ele explica o papel de Cuba em aterrorizar os militares latino-americanos com o perigo do comunismo, focando no exemplo em Cuba, de Cuba, que aliás é bastante eficaz por ter surgido de uma conjuntura aparentemente ingênua de populismo e que terminou numa aliança com o social-imperialismo soviético. Cuba é caracterizada como um capitalismo burocrático pintado de vermelho, pelo César. Laos e Vietnã teriam menos conflitos com o arqui-imperialismo. Coreia Popular seria um país de capitalismo burocrático vermelho com uma relação de dependência semicolonial com relação ao capital chinês. César Aprile desmistifica os BRICS, explicando que estão em diversos graus ainda submetidos ao arqui-imperialismo. A Rússia ainda tem contradições internas ligadas ao capitalismo burocrático. O debate sobre a desdolarização ganha relevância, mas não é uma ameaça real para a hegemonia norte-americana. Além da pressão que os Estados Unidos podem fazer ao dominar o dólar, eles também têm um aparato repressivo internacional que exerce poder sem recorrer a uma forma direta de intervenção. Em determinada altura, a Pritchett chega a conclusões opostas às do Jabbour. A China ainda não está pronta para eclipsar os Estados Unidos como maior economia do mundo em breve. Para superar a hegemonia norte-americana, ela precisaria se tornar um arqui-social imperialismo. A China ainda não é uma superpotência no entender de Aprile. Ela também obedece ao arqui-imperialismo, aceitando inclusive aplicar sanções contra a Coreia do Norte, prejudicando seus próprios interesses, mas satisfazendo o arqui-imperialismo norte-americano. Um conflito dos Estados Unidos e China terminaria em prejuízo econômico para os dois países, mas para a China especialmente. A superação dos Estados Unidos pela China é uma tarefa monumental e incerta. Jabbour, ao exaltar essa situação iminente, foca apenas em dados econômicos e cai no revisionismo. Exalta que a União Soviética produziu Khrushchev, mas a China produziu Deng Xiaoping. Para ele, esse último seria um salto de qualidade incomparável, um desenvolvimento admirado por ele do revisionismo. Então, o Jabbour, estou falando do Elias Jabbour, defende o modelo de capitalismo degenerado chinês como a única saída. Então, esse é só um aperitivo, assim, comprem o livro do professor César, viu? Bom dia para vocês.